E hoje eu quero falar sobre um princípio poderoso. Eu posso dizer que é o princípio mais poderoso da Terra. O princípio mais poderoso da Terra. Alguém aí pode chutar? Chute aí qual é o princípio mais poderoso da Terra. E esse princípio, nossa, esse princípio abrange tudo na sua vida. Tudo. Por isso que nós vamos começar por ele. É o princípio mais poderoso da Terra. É o princípio da semeadura e da colheita. Sim, o princípio da semeadura e da colheita. Antes de a gente começar, eu quero orar com você, tá certo? E eu quero que você também esteja conectado com a fonte, que é o Senhor, nesse momento. E vamos para cima. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada vida que aqui está. Eu oro por aqueles que vão entrar nessa live, que eles sejam atraídos não por Arlen, mas pelo Senhor. Que eles sejam atraídos, Pai, pela verdade. E que eles venham, Pai, com o desejo de mudar, de transformar suas vidas, de viver, Pai, o melhor que o Senhor tem para elas. Existe um pensamento, Senhor Deus, errado, que muitos sustentam, de que a prosperidade, a felicidade, a paz não é para todos. Não é para quem não quer, Senhor. Eu acredito que não é para quem não quer, mas para todo aquele que deseja a prosperidade, a paz, a felicidade está disponível. Por isso aqui estão pessoas que desejam viver, Pai, esse nível, Pai, de realização em suas vidas. E por isso eu te agradeço, porque o Senhor os trouxe aqui. Eu oro para que outros também venham, que esse movimento cresça de forma exponencial sobre toda a terra. A Ti a honra, a Ti a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Tudo que Deus criou debaixo de princípios. Se você pegar e ler Gênesis com calma, e eu vou te fazer esse desafio, você lê com Gênesis com calma, você vai ver ali, nos 6 dias que Deus criou, princípios sendo estabelecidos. Princípios que já foram ali embutidos na criação, principalmente no homem. Muitos pensam que o pecado tirou do homem aquilo que Deus havia dado. O pecado tirou do homem o relacionamento. O pecado tirou do homem o acesso ao ambiente de profundidade do relacionamento com Deus. Mas o pecado não removeu do homem os princípios que Deus havia estabelecido. Deus não revoga. Somos nós que saímos debaixo digamos, da nuvem. Mas quando Jesus veio e ele nos resgatou, Jesus ele pagou o preço de tudo que nós havíamos perdido. Tudo que o pecado gerou de perda na vida do homem, Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, ele foi resgatando o homem de todas as esferas de queda. Porque o homem caiu, então, na obediência, o homem caiu, sabe, em várias esferas. Eu posso um dia ministrar sobre isso, que é o caminho de sangue. E dentro de 5 momentos, Jesus derramou sangue em 5 momentos, e nesses 5 momentos, Jesus estava nos resgatando de algo que o homem havia caído por conta do pecado. Então, ele restaurou o acesso a esse ambiente. Logo, todos os princípios a qual Deus estabeleceu sobre o homem, nós temos governo para administrar eles e ativar eles na nossa vida. E o princípio da semeadura e da colheita é um dos princípios mais poderosos da terra. Só que as pessoas às vezes não entendem isso. As pessoas elas estão muito focadas na colheita, mas elas esquecem do plantio. Preste atenção. A prosperidade na vida não tem a ver com quanto você colhe. A prosperidade na vida tem a ver com quanto você planta. Porque a colheita ela é sempre o resultado do plantio. As pessoas às vezes valorizam mais a colheita e pecam no plantio. Só que não existe colheita sem plantio. Não existe. Então não existe resultado sem plantar, sem você semear. Para qualquer que seja a área da sua vida, aquilo que você quer alcançar, sabe, em todos os níveis, em todas as áreas, sem exceção, tá? Isso aqui não é um princípio religioso, tá? Cristão, crente, não. É um princípio que Deus estabeleceu, é um princípio do Criador, tá? Sobre a terra. E esse é um dos princípios mais poderosos da terra. E se você não está entendendo isso, com certeza é porque talvez em sua vida você não está colhendo grandes coisas. E eu quero te ajudar nisso, eu quero caminhar junto com você para você começar a colher na sua vida resultados baseados naquilo que você tem plantado. Então hoje nós vamos começar essa jornada, tá? De entender que você é uma ideia perfeita de Deus. Não há nada de errado com você. O que está de errado é a forma como você está cultivando a sua vida. A sua vida, o seu ser em si, não tem nada de errado com ele, porque Deus criou tudo e Deus viu que era bom. Deus criou no primeiro dia, no segundo, no quarto, até o quinto dia. Deus viu que tudo que ele havia feito era bom. Então não tem nada de errado com você. Você é bom dentro de uma perspectiva, não uma perspectiva de Arlen, não é uma perspectiva humana. Eu estou falando dentro da perspectiva de Gênesis capítulo 1, que Deus olhou e falou assim, Deus viu que era bom.
ok? Então Deus viu que era bom, então você já não tem como dar errado. A forma como você está cultivando é que está gerando o resultado que você está colhendo. Então você precisa começar hoje a ativar uma inteligência vamos chamar de desenvolvimento, de ativação da sua vida, ok? Então você é o maior responsável por isso. Eu tenho falado que para tudo que é impossível, Deus faz, mas para aquilo que é possível, você é responsável. Então hoje é o tempo de você tomar as rédeas da sua vida e começar agora a traçar esse caminho. Então nós vamos construir aqui um caminho. Então pega papel e caneta, toda live nós vamos te dar uma tarefa, você vai trazer todos os seus projetos e sonhos, você vai tirar da gaveta, você vai trazer, sabe, para cima da mesa, você vai pegar e fazer uma, sabe, overview, ou seja, você vai rever tudo, você vai, sabe, trazer de volta tudo aquilo que estava lá engavetado, esquecido, que talvez muitos acharam assim, não, já passou o tempo, não tem mais jeito. Você vai trazer isso para cima da mesa, você vai reavaliar e você vai readaptar o plano, você vai reorganizar o plano, ok? Pessoas que não são organizadas, deixa eu te dar um dado aqui interessante. Você sabia que pessoas que não são organizadas, elas tendem a perder 10% do seu tempo? Se você tá, tipo, vamos supor que você está projetado, né, para viver, digamos, 90 anos. Se você for uma pessoa desorganizada, você vai perder 9 anos. 9 anos vão ser desperdiçados. Então, olha a responsabilidade que você tem, tá, de otimizar o seu tempo, porque o tempo é o seu maior bem. Ele não volta. Ninguém aqui consegue pegar um dia de ontem. Ninguém consegue pegar um minuto atrás. Ninguém que talvez chegou atrasado e não viu o início da live consegue, sabe, voltar no tempo, tá? Claro, você pode assistir depois, voltar lá, quando tiver postado lá e voltar a assistir, mas você não pode voltar no tempo, tá? Então vamos lá. Então nós fomos feitos e não há nada de errado, você precisa entender isso, aceitar isso, acreditar nisso. Então, o homem e toda a criação de Deus foi criado e os princípios que foram estabelecidos vão fazer com que a performance da criação ela se desenvolva de forma plena. Quer ver uma coisa? Quando o homem pecou, quando o homem saiu do Éden, ele foi o único ser que começou a abandonar os princípios e a começar como eu posso dizer, a absorver crenças. O homem quando pecou, ele começou a sair. Ele começou a sair dos princípios e começou a absorver as crenças. Se você olhar para um pássaro, você olha para um pássaro, você já viu algum pássaro com crise de identidade? Você já viu algum pássaro com dificuldade de voar, a não ser que ele tenha algum problema físico ali? Você já viu algum pássaro, sabe, na fila, sabe, para comer? Você já viu algum pássaro, sabe, com alguma dificuldade de exercer, sabe, a sua performance? Eu acredito que não. A não ser que tenha nascido com alguma deficiência e tal, mas você vai ver que na sua originalidade, eles exercem sem esforço, porque eles sabem quem são, eles sabem, né, o que de fato eles são, e eles vivem, né, os princípios. Então o pássaro, né, ele colhe o que, né, ele come, ele nem plantou, ele nem semeou, mas não falta alimento, ele simplesmente acorda e ele sai, ele voa, né, ele não fica ali tipo, será que eu vou conseguir, e agora, como é que faço, sabe, ele não entra em crise, ele simplesmente é o que é. E aí a gente vê os homens, nós seres humanos, nós perdemos, sabe, essa capacidade de andar em princípios, porque a gente começou a absorver crenças que foram instaladas na nossa mente, na nossa vida ao longo do tempo, e a gente vai abandonando os princípios. Então eu quero te falar o seguinte, você vai começar hoje a abandonar as crenças e reassumir os princípios de Deus sobre a sua vida. E o primeiro dos princípios que nós estamos aqui abordando é o princípio da semeadura e da colheita. Então você não tem que fazer força para viver, você precisa desfrutar. Deus criou o homem no sexto dia e já criou ele na véspera do desfrutamento. Deus criou quando tudo estava pronto. Falou assim, olha, você não precisa se esforçar para viver, apenas cultiva o que eu estou te dando. Você não precisa fazer força para viver. Você não precisa, sabe... eu não estou dizendo aqui que a vida é fácil. Estou dizendo que mesmo com os percalços, com as situações que a gente vive, existe um estilo de vida, existe uma realidade que nós temos acesso para que então a gente possa viver, sabe, desfrutar da vida de uma forma mais leve. Então, você precisa começar a resgatar isso. Então, o fato dos resultados que você está colhendo não serem satisfatórios é porque você está falhando no plantio, você está falhando na plantação, você está falhando na semeadura. Então, hoje é tempo de você resgatar,
corrigir, tá? Corrigir esse princípio dentro de você, tá certo? Então esse é um princípio que ele atua em todas as esferas da sua vida, todas. Relacionamento, vida espiritual, emocional, financeira, tudo. Não tem como desassociar nada, sabe, desse princípio. Esse princípio está associado a tudo. Por isso eu falei que é um dos princípios mais poderosos da Terra, a semeadura e a colheita. Então vamos entender esse princípio lá do início? Vamos lá. Tudo aqui que nós vamos abordar, todo o princípio que nós vamos abordar cada semana vai estar fundamentado na palavra, ok? Porque foi Deus que criou os princípios. Todos os princípios foram Deus que criou. Okay? Deus é um Deus de princípios. E se você não está vivenciando e desfrutando das promessas, é porque você não está vivendo os princípios de Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 11 e 12. Olha só o que Deus fala. Então Deus disse: produz a terra a vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação e toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Se você continuar a leitura, você vai ver que quando Deus criou também os animais, tanto os marinhos como os aéreos, né, as aves, como os terrestres, os que rastejam, todos Deus deu um comando, Deus estabeleceu, Deus instalou um princípio. Qual foi o princípio? O princípio da multiplicação, porque todos, presta atenção, todos nascem com uma semente. Tudo que Deus criou com uma semente, tá? Todo ser vivo nasce com uma semente. Então você tem uma semente, você tem a semente dentro de você. O problema é o que você está fazendo com a semente, tá? Já você vai aprender mais sobre isso. Ao que Gálatas, no capítulo 6, do verso 7 ao 9, fala: não erreis. Olha que forte. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não houvermos desfalecidos. Então, aqui em Gálatas, Paulo está dizendo o seguinte: não errem, não falhem, porque Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Então, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, preste atenção, a colheita, tá? A colheita, ela pode, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você pode escolher o que você vai semear, mas você nunca vai escolher o que você vai colher, o que você vai, pegar, desfrutar. Então, cuidado, tá? Com o que você está plantando. Mas a gente vai chegar lá. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Perceba que o princípio da semeadura e da colheita, né, ele está explícito, melhor dizendo, desde a criação. Deus criou todas as coisas e Deus atribuiu a todas as coisas uma capacidade. Qual? A capacidade de multiplicação, por meio da semeadura. Tá? Então todos nós temos uma semente, todos vocês têm um potencial de multiplicação. Uma das características da semente é que você nunca consegue medir o potencial dela. Você nunca sabe quanto aquela semente vai produzir. É difícil medir o que a semente vai produzir. Você pode contar quantas sementes tem numa fruta, mas você nunca vai conseguir contar quantas frutas tem numa semente. A semente, ela tem um potencial de exponenciação, ou seja, de uma multiplicação além da medida. O próprio Jesus, quando ele usou algumas parábolas, alguns modelos de ensino, alguns princípios de ensino por meio de parábolas, Jesus falou assim, ó, e muitas vezes ele usava justamente esse princípio da semeadura, e ele falava assim, ó, o reino de Deus é como uma semente, é como um homem que planta uma semente. Ele falava assim também que aquele que dá frutos, né, lá em João capítulo 15, esse, né, é o que será podado para que multiplique mais. Jesus fala que a semeadura ela pode produzir 30, 60 a 100 por 1. 100 por 1 é multiplicar 1000 vezes, sabe, 1000% aquilo que você pode produzir. Então, ou seja, não tem como medir o potencial de uma semente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que você é uma semente? Você é uma semente.
E como uma semente, não tem como medir o seu potencial, não tem como medir. Você nunca vai ter dimensão, e a maioria de vocês, a maioria de nós não temos a mínima noção do potencial que a gente carrega. Sabe por quê? Porque abandonamos os princípios e absorvemos as crenças. E uma das crenças que nós guardamos é de que eu não posso, não sou capaz, não vai dar certo, isso não é de Deus, e começamos a nos, maltratar, vamos dizer assim, nos abortar, nos sabotar no processo de crescimento. Então, a prosperidade na vida não tem a ver com o quanto você colhe, porque a maioria das pessoas estão sempre esperando colher, mas elas não se preocupam em plantar. A prosperidade na vida está associada ao quanto você consegue plantar, porque tudo que você plantar, você vai colher. Então, anota aí o primeiro ponto. Toda colheita precisa ser preparada por uma semeadura equivalente ao fruto desejado. Tem gente que quer colher prosperidade. Vou falar aqui agora no sentido de finanças. As pessoas querem prosperar, querem enriquecer, vamos chamar assim. As pessoas querem independência financeira. As pessoas querem, ter em abundância. A minha pergunta é, você está plantando para isso? Você está investindo para que haja essa colheita lá na frente? A maioria quer isso, todo mundo na verdade quer isso. Quem que não quer prosperar? Quem que não quer, ter recursos abundantes? Quem que não quer ter dinheiro para comprar o que quer? Quem que não quer? Todo mundo quer. Mas será que todo mundo que quer está plantando para alcançar isso? Eu acho que não. Porque se tivesse, a realidade seria outra. As pessoas querem a colheita, mas não querem plantar. As pessoas querem o ônus, querem um bônus, mas não se preocupam com o ônus. O ônus da colheita e semeadura é plantar. Plantar. A plantação é mais importante, porque sem ela não tem colheita. Então você precisa começar a plantar hoje na sua vida. Se você quer colher, por exemplo, aposentadoria, gordos, você precisa começar a investir hoje em meios, recursos que possam te dar amanhã uma colheita, abundante. Então não fique dependendo, presta atenção, não fique dependendo das migalhas que as pessoas te oferecem. Comece a produzir a sua própria plantação. Comece hoje a produzir a sua própria plantação. Você tem ideia, nós aqui, eu e minha esposa, estamos estudando finanças para que a gente começar, a canalizar de uma forma muito mais inteligente nossos recursos, aquilo que Deus nos dá, a semente que Deus nos dá, para que então a gente possa multiplicar. Lembra a parábola a parábola dos talentos? A parábola dos talentos é o seguinte: um senhor, ele ia viajar para um lugar muito longe, passar um tempo. Ele pegou ali parte dos seus proventos, vamos dizer assim, e ele canalizou e confiou a 3 servos. Ao primeiro ele deu 5, ao segundo ele deu 2 e ao terceiro ele deu 1. Ao que havia recebido 5, de forma muito sábia e inteligente, foi lá e multiplicou. Ele entendeu que aquilo era uma semente e ele plantou aquela semente, ou seja, ele investiu aquela semente, ele investiu aqueles talentos. Ele colocou no banco, aquilo rendeu juros, e quando o Senhor voltou, ele foi e apresentou: olha, o Senhor me deu 5, aqui tem 10 para o Senhor. Ao que deu 2, ele viu o exemplo do primeiro, modelou e foi lá e fazer igual. Ele foi lá, pegou os 2 talentos e investiu, e aqueles talentos multiplicaram, se tornaram 4. Quando o Senhor voltou, ele pegou os talentos e falou assim: olha, o Senhor me deu 2, aqui toma 4. Só que o que tinha só um talento fez o quê? Pegou pelas crenças. Ele falou assim: olha, o Senhor, eu soube que o Senhor é homem que ceifa onde não plantou, que o Senhor é homem duro, ou seja, cheio de desculpinha. Foi o que eu fiz: escondi o talento, eu enterrei o talento para não perder o talento. Eu não plantei a semente, eu escondi a semente. Aí o que aconteceu? O Senhor falou para ele o quê? Servo mau e negligente. Foste infiel num pouco, até o que você tem te será tirado. Aí a gente vê o que acontece lá em 2 Coríntios 9:10. Deus pega a semente e dá para quem semeia. E de quem é que Deus tira a semente para dar a quem semeia? De quem não está plantando. Pega essa aí, irmão, no teu coração. Deus pega a semente de quem não semeia e dá para quem está semeando. Então presta atenção, isso aqui é muito forte, irmão. Você poderia estar pagando centenas de reais para poder ouvir isso em alguma palestra, mas você está ouvindo isso aqui, pega isso e bota em prática, em nome de Jesus. Deus está falando o seguinte: olha, eu dou semente para quem semeia, mas para quem não semeia eu tomo e dou para quem semeia.
Então o que você está fazendo com sua semente? Começa a pensar, tá? Aí você pode perguntar assim, Arlen, o que é semente? Semente é tudo aquilo que vem às suas mãos com potencial de multiplicação. Ideias são sementes que podem gerar grandes resultados, empresas, produtos. O que mais? O próprio dinheiro é uma semente, tá? Você pode semear na vida de pessoas, você pode semear na sua vida, você pode semear de diversas formas. Então tudo aquilo que tem um potencial de multiplicação é uma semente em potencial, que você nunca vai medir o alcance dela, o resultado dela, porque ela pode produzir 30, 60, até 100 por um, ou seja, 1000% do que você plantou, ok? Então sempre plante algo equivalente ao que você quer colher. Se você quer colher prosperidade, comece a plantar, comece a buscar formas de você investir a semente que você tem nas mãos para que ela possa trazer sobre a sua vida, sabe, resultados. Tá bom? Segundo ponto, anota aí. É impossível se medir o potencial da semente. É impossível se medir o potencial de uma semente. Eu já falei isso aqui já anteriormente, então você nunca vai conseguir medir o potencial de uma semente. Quando você pega, por exemplo, uma espiga de milho, você pega lá uma espiga de milho, ela deve ter lá o quê? Vou chutar aqui, tá? Não sei, não estudo milho, não sei. Mas imagine, vamos supor que uma espiga de milho, ela produza em média, sei lá, uns 80 sementes, 100 sementes. Vamos botar aqui por baixo, 100 sementes, numa espiga. Uma só semente daquela produz um pé com mais de 3, 4, 6 espigas. Então, ou seja, você não tem nem a dimensão do que um grãozinho pode fazer. E aí foi o que eu falei, lembre-se de uma coisa, você é uma semente. Então você foi a semente mais poderosa que Deus plantou na terra. E Deus viu que a semente é boa. E ele falou assim, reproduza segundo a sua espécie. E você precisa entender isso e começar a trabalhar na sua vida de forma mais inteligente. Essa é a palavra, tá? Não estou chamando ninguém de ignorante no sentido pejorativo. Estou falando de pessoas que não estão dedicando a energia necessária para tornar a sua vida uma vida abundante. Jesus veio para que tenhamos vida abundante. A vida abundante não é a ausência dos percalços, das dificuldades. A vida abundante é uma vida onde você governa todas as áreas da sua vida e você leva a sua vida, conduz sua vida para a prosperidade emocional, espiritual, a prosperidade financeira, material, a prosperidade em todo o sentido da sua vida. Okay? Não estou falando de riqueza, estou falando aqui de, sabe, isso aí é só um resultado, isso é só um detalhe, tá, do todo. Mas a verdade é que você precisa aprender a plantar na sua vida, precisa aprender a plantar. Você é uma semente, Deus plantou, e você precisa agora começar a usar os recursos que Deus tem te dado de forma inteligente. Tá certo? Não fica com medo. Toda semente é produtiva. Não tem medo de produzir. A semente ela precisa ser plantada. O único lugar que a semente ela não funciona é fora, sabe, da terra. O único lugar que uma semente não presta é fora da terra. Pegou essa? É o único lugar que a semente não presta. Se você pegar uma semente e colocar em cima da mesa, ela não presta. Se você pegar uma semente e colocar em qualquer outro ambiente, ela não funciona. Mas se você plantar, ela funciona. Então, não basta só ficar aqui na mente, tá? Você precisa botar ela em prática, você precisa plantar isso, você precisa executar isso, tá certo? E então você vai começar a colher. Aí você tem os primeiros resultados. Esses primeiros resultados, já vou comer esses primeiros resultados? Não. Você vai reinvestir. Todo projeto, o início de todo projeto, os resultados precisam ser reinvestidos, porque você vai potencializar de forma exponencial. Hoje pela manhã eu tive uma reunião com a liderança, às 6h30 da manhã, uma videochamada, videoconferência, e nós falamos sobre a fórmula exponencial. Sabe qual é a fórmula exponencial? A fórmula exponencial é a seguinte: aprenda sempre e pratique ainda mais. Tudo que você aprende precisa sair da teoria e ir para a prática. Se você aprende, sabe, digamos, aos poucos, se você dedica 2 horas do seu dia para aprender, dedique 4 para praticar. A equivalência da prática precisa ser maior do que o aprendizado, porque quem sabe e não faz é igual a quem não sabe. Quem sabe e não faz é igual a quem não sabe nada. Então não adianta saber, não adianta você ter a semente do conhecimento e não pôr em prática. Não faz sentido você ter a semente da ideia e não plantar a semente. A semente, para germinar, precisa morrer primeiro.
Então, na maioria das vezes, o crescimento, e a gente vai fazer essa jornada junto. Normalmente, a sua vida, você decide hoje romper. Sabe o que acontece primeiro? Você faz assim, ó. Você sente aquela leve, sabe, subida e de repente faz assim, ó. Vrá. Você primeiro tem que dar errado, para depois você, ó, vrá, dar certo. E não se preocupa não, é assim que acontece. A semente, a gente bota ela lá na terra, ela primeiro morre. Depois ela cresce para baixo, né? Ela morre, cresce para baixo, raízes. Depois ela o quê? Rompe a terra. E agora ninguém segura. Ninguém segura, sabe, o crescimento. Essa é a fórmula exponencial. Tá certo? Então, pratique. Terceiro ponto, anota aí. Os tipos de semente. Anote aí. Os tipos de semente. Existe a sua semente, tá? O que é a sua semente? A sua semente, ela é aquela que só você é beneficiado. Os resultados dela só beneficiam você, tá? Então ela tem um limite de alcance. Existe a semente de Satanás, a semente do diabo. Qual é a semente do diabo? É aquela que ninguém é beneficiado. Ninguém, sabe, ganha nada. Ninguém desfruta, ok? Ninguém desfruta. Ninguém é beneficiado. Mas existe a semente de Deus. A semente de Deus é aquela que todos são beneficiados. Todos ao seu redor são beneficiados. Não parem você. E aí está uma grande chave, sabe, da vida. É sair da capacidade e atingir o potencial. A capacidade é limitação. Esse vaso, se eu não me engano, ele é de 1 litro. É de 1 litro. Acho que é de 1 litro. Vamos lá. De 1 litro. Ele tem uma capacidade. Chega aqui, ó, acabou. Não vai mais. Só que o potencial dele é quando ele começa a transbordar. Atinge o potencial. Um rio tem uma capacidade, mas quando ele começa a transbordar, ele atinge um potencial. Então, entenda algo. Nós precisamos começar a buscar, como nós lemos aqui em 2 Coríntios, Deus dá a semente. E as sementes que Deus te dá, elas precisam ser plantadas e você precisa ter aquela disponibilidade de fazer com que a semente não pare em você. A operação do reino não é somar, nem dividir. Alguns acham que é dividir. Eu tenho que dividir. Né? Eu tenho que dividir o que Deus me deu. Deus não quer que você divida o que Ele te deu. Não. Não. Como assim, Ale? O reino de Deus não é para dar, não é para eu dar para as pessoas, eu não tenho que ajudar as pessoas, mas não é dividindo, é multiplicando. Você não abençoa dividindo, você abençoa multiplicando. A divisão provoca escassez. Anota isso. Divisão provoca escassez, mas a multiplicação produz abundância. Pegou aí no teu coração? Então não é dividir o que você tem, é multiplicar o que você tem. Certo? Então produza, tá? Tome da semente. Você precisa fazer o que Deus quer que você faça para que os outros ao seu redor possam prosperar. Ok? Não pode parar em você. Todo sonho que para em você é seu. Todo sonho que para em você é só seu. Mas se o seu sonho atinge outras pessoas, é de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu falei sobre isso ontem no culto. No finalzinho do culto, o pastor Yuri ministrou e eu falei algo no finalzinho do culto. Para as pessoas entenderem como medir, como entender se um sonho que está no meu coração é meu ou é de Deus. Tem muita gente que me pergunta: Arlen, como saber se o sonho que eu tenho no meu coração é de Deus? Simples. Vou te explicar como. Quando José teve um sonho, José, ele viu, né, tipo assim, em um lugar de governo. Ele talvez não tenha entendido claramente no início, mas enfim. A vida dele foi desenrolando, ele foi parar lá, no final ele foi parar lá numa prisão. Lá na prisão tinha 2 caras, um copeiro e um padeiro. O copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Todos os dois tiveram um sonho. Acordaram intrigados com aquele sonho. E tipo assim, não, tem um cara aqui que é o sonhador, um cara que manja de sonho, vamos perguntar para ele. Então, os caras foram lá e perguntaram: é o seguinte, José, a gente teve um sonho, isso foi o seguinte, José, conta aí para mim. Aí o copeiro começou: bem, o meu sonho foi o seguinte, ó, eu tava no lugar lá, e eu vi que tinha uma videira. Eu peguei do fruto da videira, peguei o fruto da videira, que é a uva, e eu comecei a esmagar e a espremer a uva no copo de Faraó. Olha só. Eu peguei da uva e espremi no copo de Faraó. Beleza. E padeiro, qual foi o seu sonho, padeiro? Aí o padeiro é o seguinte, meu sonho foi assim, ó. Eu sonhei, rapidinho, deixa eu só arrumar aqui. Eu sonhei
que eu estava com, né, eu via um cesto, tá? Um cesto de pães sobre a minha cabeça. E esse cesto tinha toda sorte de, sabe, de coisas produzidas por padeiro, da mão de padeiro, artifício de padeiro. Aí, José, pronto, já entendi. É o seguinte, copeiro, daqui a 3 dias você vai voltar para sua função e você vai servir a mesa de Faraó de novo. Padeiro, daqui a 3 dias você vai morrer. Arlen, me explica o que significa isso. Vou te explicar. O sonho do copeiro, ele se tratava de pegar daquilo que não é dele, ou seja, Deus estava dando, o fruto da vide, estava servindo o outro. O padeiro estava falando daquilo que ele produzia, daquilo que estava sobre a sua cabeça, apontando para ele, do que ele produzia. Esse sonho não promove, esse sonho só fala dele, não é um sonho que vem de Deus. Então, se o sonho está no seu coração, é um sonho. Todo sonho que não para em você é legítimo, é um sonho que vale a pena investir, insistir. Mas aquele sonho que só para em você, então só você vai ser beneficiado. Então ele não vai atingir um potencial. Entendeu? Então esse é o diferencial, certo? Mas vamos para frente. 4º ponto. Toda semente é produtiva. Anote isso. Toda semente é produtiva. Então, muito cuidado com o que você planta. Porque tudo dá. Tudo que você plantar vai dar. Olha o que Gálatas capítulo 6, verso 8 diz. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então muitos ficam questionando assim, por que eu estou colhendo isso? Porque você plantou, meu queridão, minha queridona. Não tem como, a matemática do reino é muito simples. Plantou, colheu. Entende? Então você precisa ser seletivo na plantação, para você não, morrer na colheita. Então presta atenção, como você está plantando a sua vida. O que você está vivendo hoje é resultado do que você plantou ontem. É simples assim. É simples assim. E o que você vai colher amanhã é resultado do que você vai plantar agora. Então, ou seja, hoje é o tempo de plantar sementes, boas sementes. Hoje é o tempo de plantar sementes que vão gerar vida, que vão gerar resultados positivos na sua vida. Então, se você quer ser próspero amanhã, plante agora dedicação, estudo, trabalho, invista. Se você quer plantar amanhã, se você quer colher amanhã conhecimento, dedique agora horas de estudo. Se você quer colher amanhã uma família, então comece hoje a plantar, querido, caráter, comece a plantar coisas que vão produzir em você esse resultado que você quer alcançar. Agora, não tem como colher sem plantar. Não tem como, ok? Não existe uma mágica para você falar abracadabra lá, salabinha, acontecer. Não existe isso, meu irmão. Sai do conto de fadas e entra na vida real. E essa vida real ela é estabelecida por princípios que Deus estabeleceu para eu e você vivermos e desfrutarmos nessa vida. Então, para de ficar, na zona de conforto e vai para a semeadura. Planta, tá? Planta o que você quer colher. Porque a seu tempo, presta atenção, ao seu tempo, você vai colher. Então, toda semente é produtiva. Então, cuidado com o que você está plantando. 5º ponto. Semeie em solo fértil. Sua semente é muito valiosa para você plantar em qualquer lugar. Suas emoções são muito valiosas para você colocar, à mercê de qualquer pessoa. Sua vida é muito preciosa para você colocar ela em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de hábito. Então, por exemplo, se você quer colher saúde, tem pessoas que querem viver aí, vamos supor, eu quero chegar aos 100 anos, comendo besteira, sem se exercitar, comendo pizza todo dia. Você quer chegar aos 100 anos? É difícil, irmão. Aí você está pegando pesado. Se você quer colher de longevidade, honre seus pais e sua mãe, que é o princípio que Deus estabeleceu para que haja longevidade. Cuide da sua saúde, tá certo? Para você poder desfrutar de longevidade. Então não tem como colher sem plantar. Preste atenção, é muito simples. Esse é o princípio mais poderoso da Terra. Como é que você não entendeu isso ainda? Tá? E o fato de não ter entendido isso ainda é porque você está vivendo do jeito que está. Então hoje é o tempo de consertar. Então você pode pegar, mandar passa a máquina no terreno, limpa tudo. Agora eu vou plantar certo, vou plantar direito, vou plantar sementes que vão dar resultado. E sabe qual é o solo mais fértil que existe? O solo mais fértil que existe é você. Você é o solo mais fértil, é o solo mais, irmãos, valioso que tem. E você precisa começar a investir.
Tem gente que investe suas emoções em outras pessoas. Tem gente que investe sua espiritualidade em outras pessoas. Tem gente que investe seus recursos tudo em outras pessoas. Para, irmão. Comece primeiro em você. Comece primeiro em você. Semeie em você. Tá? Não estou falando de egoísmo. Estou falando de que eu não posso dar o que eu não tenho. Entende? Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso, sabe, transbordar aquilo que eu não tenho. Se eu pego tudo aquilo, só jogo, sabe, todas as minhas emoções eu canalizo para alguém. O meu amor está nas pessoas só, eu não me amo. Não tem como você amar as pessoas sem se amar. Primeiro, o amor precisa vir de Deus, você precisa aceitar o amor de Deus. Quando você aceita o amor de Deus, você vê que Deus te ama tanto, o seu valor para Ele é tão grande, você começa a perceber também o seu valor e começa a se amar. Quando você começa a se amar, então não tem como agora, você tem que transbordar esse amor para outras pessoas. Então você precisa investir primeiro para dentro, tá? Então, ou seja, planta na sua vida, investe na sua vida, dedique em desfrutar, em ativar a sua vida no potencial. Você é uma ideia perfeita de Deus, meu irmão. Se não está dando certo é porque você está pecando em algum princípio. E hoje nós estamos falando aqui do princípio mais poderoso, que é colheita e semeadura. Sexto ponto, anota aí. Toda semente possui um tempo de resposta. Não tem como você plantar hoje e colher amanhã. Tem certas coisas que não tem como. Você tem que esperar, você tem que cultivar, você tem que ir lá limpar a terra, tirar os parasitas, você tem que ir lá adubar, você tem que ir lá, sabe, esperar o processo. E aqui está o X da questão. Ninguém está, sabe, com paciência para processo. Todo mundo quer imediatismo. Entenda uma coisa. O imediatismo, tá, é uma doença que te tira do lugar de colheita. Vou repetir, o imediatismo é uma doença que te tira do tempo da colheita. Que pessoas imediatistas, elas abandonam a plantação. Pessoas imediatistas, elas abandonam. E sabe o que acontece? Vem o outro lá atrás, olha, de que essa plantação aqui não tem placa, não tem dono, vou tomar posse. Quantas coisas você plantou e tem gente colhendo? Uau! Pega essa no teu coração. Pega essa aí no teu estômago. Meu irmão, tenha paciência. A plantação, ela tem um tempo de resposta. Existe um tempo de resposta para toda semente. Então, se você quer uma semente, você quer uma colheita rápida, plante sementes de curto prazo. Se você quer colheita a médio prazo, plante sementes de médio prazo. Hoje à tarde eu estava aqui estudando, eu comecei a anotar aqui um caderninho. Faça isso, tenha um caderninho. E eu comecei aqui a anotar, né, motivos, tá? Não vou botar aqui para vocês não verem. Tarefa, tá vendo? Tarefa. A data de hoje, e aqui tá algumas tarefas com... Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Data. Ó, aqui, deixa eu ver se vocês veem aqui. Data, tá vendo? Data. Porque tá espelhado. Então aqui, data para a médio prazo e a longo prazo. Data, coloque data para aquilo que você quer. Escreva, bota no papel. Aqui, ó, metas. Alcançada até dia 31 de dezembro. Tem outra meta aqui até dia 1º de junho de 2021. Meta, bota data para aquilo que você quer alcançar. Não fica só pensando. Primeira coisa é bota no papel e agora começa a fazer o que você tem que fazer. Aí você olha, eu olho para a meta e falo, como eu vou alcançar isso? Eu olho para essa meta aqui, ó. É uma semente. É uma ideia que Deus me deu, é um sonho que Deus colocou no meu coração. É uma semente. Beleza. Como eu vou alcançar isso? Não sei ainda. Então quem pode me ajudar? Eu vou buscar o meio. Então, se você quer algo para daqui a um mês, você tem que usar uma semente de curto prazo. Entende? Então, a semente, ela tem um tempo de resposta. Você precisa respeitar isso. Tá certo? Sétimo ponto. Não tenha uma mente pequena. Não tenha uma mente pequena. Irmãos, para quem quer plantar, você precisa pensar grande. Por quê? Como eu disse, você não consegue medir o potencial de uma semente. Então você não pode pensar pequeno. Você não pode pensar pequeno. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o espaço que você usa no seu cérebro para pensar grande e pensar pequeno é o mesmo? A minha pergunta que eu faço para você é a seguinte. O que você escolhe ocupar esse espaço? Com pensamentos pequenos ou grandes? Tem gente que fica pensando pequeno. Sabe? Sabe? Pensa pequeno. Não, é grande demais. Sempre aponte, irmão, presta atenção, sempre aponte para o máximo. Sempre aponte para o máximo. Aponta para a lua, porque se atingir uma estrela,
tá bom demais, já tá bom, uau. Então, não tenha medo de sonhar não, sonha, ok? Ontem Yuri falou algo muito forte lá, que foi o seguinte: toda vez que você expõe o seu sonho, o seu sonho grande, toda vez que você expõe um grande sonho, você revela uma mente, alguém de sonho medíocre. As pessoas, elas têm a tendência de não, sabe, celebrar muito com os sonhos de pessoas que sonham grande demais. Porque ninguém quer que você... Às vezes até as pessoas torcem pelo seu sucesso, mas que não seja maior do que o delas. As pessoas às vezes querem que você cresça, mas não mais do que elas. Então não fica gastando tua energia não com as pessoas não. Apenas sonhe grande, planta, espera o seu tempo e cultiva a terra. Você é a terra mais produtiva da terra. Você é a terra mais produtiva da terra. Se você não está produzindo, a culpa não é da terra, a culpa é de quem está cultivando ela. Pega essa no teu fígado também. Se você não está produzindo, é porque você não está cultivando. Quando Deus criou a terra, Deus criou o jardim, falou assim: olha, tá tudo pronto aí, Adão, a terra é boa, a terra é produtiva, os animais vão produzir, tudo que está aí é para você, domina, governa, agora cultiva a terra. Deus deu ao homem somente a incumbência de cultivar o que Deus havia feito pleno, perfeito, bom. Ele viu que era bom. Você também, Deus viu que é bom. Agora, por que não está dando resultado? Por que não está frutificando? Porque você não está cultivando direito. Você não está cultivando direito. Então, presta atenção. Se não está produzindo, a culpa é sua, tá? A culpa é sua. Coisas não falham, são pessoas que falham. O que Deus fez não falha, não. Você que está falhando com aquilo que Ele te deu. Então hoje, só hoje, é o tempo que você tem para mudar essa história. Tá certo? Se você está aqui até agora, tá? Estamos a 49 minutos e 30 segundos de live. E você está aqui até agora, somos 26 pessoas e oscilando, subindo, descendo e tal. Significa que você, que está do início até o fim, você está cansado dessa mediocridade que você está vivendo. Porque a mediocridade é ver na média. Sabe que está na média? Porque está misturado. Não é que as pessoas são ruins, não. As pessoas são as pessoas são o melhor investimento que alguém pode fazer em pessoas. Tá? Estou aqui investindo em pessoas. Estou aqui dedicando aqui 1 hora do meu tempo. Poderia estar com Clarinha ali brincando, com Elba ali desfrutando. Mas eu estou aqui. É pesado para mim? Não. Isso é que me move, é o que eu amo fazer, é servir pessoas. Porque pessoas é o melhor investimento, é onde nós podemos melhor investir em pessoas. Eu amo investir em pessoas, eu amo dedicar minha vida a investir em pessoas. Mas eu preciso primeiro investir em mim. Hoje eu passei um dia estudando, buscando, aprendendo. Essa é a minha rotina, sabe? Isso é que eu posso chamar de rotina. Esse é meu estilo de vida. Aprender, pôr em prática e transbordar isso para as pessoas. Porque, irmão, se eu consigo, se muitos estão conseguindo, não faz sentido você não conseguir. Aí você faz aquela pergunta medíocre. Ah, Arlen, mas isso é para todo mundo? Não é, querido. É só para quem quer. É só para quem está, sabe, com vontade de chutar o pau da barraca e, sabe, dar um basta nessa mediocridade de vida e correr atrás daquilo que quer colher lá na frente. É só para esses. E se você é esse, bem-vindo. Se você não é esse, não tem problema se você quiser ir embora. Não tem problema não vou ficar chateado não, tá bom? Mas eu estou aqui para te ajudar e durante toda essa série a gente vai vir com força. A gente vai vir com voadora para te sacudir, para você começar a olhar para você como uma ideia perfeita de Deus. Você é uma ideia perfeita de Deus. Então, os resultados que você está colhendo, o problema não está na terra, não está em você, na terra. Está na forma como você tem cultivado a sua vida. A sua vida é uma plantação. A sua vida é o solo. Tá? A sua vida é o solo. A sua vida é o terreno. E como é que você está cultivando esse terreno? Deus já colocou tudo aí dentro. Quando Deus deu a terra a Adão, já tinha tudo lá plantado. Já tinha árvores frutíferas, já tinha animais, já tinha água, tinha tudo que Adão precisava, já estava lá. Assim é você. Tudo que você tem, tudo que quando Deus criou, Deus já colocou tudo aí dentro de você. Está tudo aí. Mas por que não está tendo resultado? Porque você não está cultivando bem. Está tudo aí, querido. Então esse princípio já está em você.
esse primeiro princípio, esse princípio poderosíssimo. Plantar e colher. O que você plantar, certamente você vai colher. Isso está dentro de você, a capacidade de multiplicação está dentro de você. A capacidade de produzir está em você. Deus colocou. E se Deus colocou, ninguém tira. Só você é que, pelo fato de não entender isso, não desfruta. Ok? Você começa a buscar outras rotas. Quais são essas rotas? As crenças. Então abandone as crenças e assuma os princípios, ok? É tempo de abandonar as crenças. E a primeira crença que nós vamos derrubar aqui hoje é aquela de que eu não consigo, eu não posso. Você pode porque Deus fez e olhou que era bom. Deus fez, falou assim, tudo reproduza conforme a sua espécie. Irmãos, eu acredito no que Deus fala. Eu acredito na palavra, eu acredito que Deus continua falando. E Deus não mudou o discurso dele quanto a nós. Entende? Deus não anulou os princípios que ele estabeleceu. Deus não volta atrás nas suas alianças, naquilo que ele estabelece. Só que o princípio, ele funciona debaixo de uma legalidade, ou seja, eu preciso entender e praticá-lo. Então eu vou desfrutar dos resultados. Não tem outro, não tem como não dar certo. Entende? Não tem como não dar certo. Até algum tempo atrás, tinha algumas coisas na minha vida que elas não conseguiam romper, elas sempre ficavam ali naquela média, e eu ficava sempre achando que era uma questão de incapacidade, ou de não era para mim, sabe? Uma questão de destino, às vezes, não sei, de propósito, tá? Mas eu entendi que é o seguinte, quando eu entendo quem eu sou, tudo que vem à minha mão serve ao propósito. Então eu não dependo de um título, não dependo de um diploma, não dependo... Ou seja, tudo isso são ferramentas e veículos. Eu sou o piloto da coisa. Eu sou, sabe, quem governa a coisa. E quem me dirige é o Espírito. O Espírito Santo dirige o meu espírito dirige a minha alma, e a minha alma governa o meu corpo, as minhas emoções, as minhas vontades. Então eu percebi o seguinte, bem, eu sou responsável por isso, porque para tudo que é impossível Deus faz, mas para o que é possível eu sou responsável por isso. Então aquilo tipo se deu choque de realidade, falei assim, epa, peraí, então vamos mudar esse negócio, vamos mudar essa bagaça, vamos, sabe, mudar, trocar os drives aqui e vamos fazer um negócio diferente. Então vamos cair para dentro. Então eu mudei a experiência aqui na minha mente e caí para dentro, sabe, disso, mediante a fé. Então eu começo agora a projetar pela fé, eu começo a produzir aquilo que eu quero alcançar, eu começo a gerar aqui, tá, aqui na frente, começo a gerar a imagem e paro de viver pela condição, por aquilo que eu me frustrei, do que as pessoas falavam, do que outros vivenciaram, e eu começo a aprender com aquilo e gerar a imagem pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza que estão diante de mim. E então eu me movo nessa direção. Então eu tenho trabalhado na minha vida assim e eu já tenho colhido alguns resultados. Claro que existem outros que vão ser muito maiores, então ele tende a demorar um pouquinho mais por conta da especificidade da semente. É uma semente que tem um tempo de resposta um pouco maior, então eu não estou preocupado. Eu estou só vigiando a minha plantação ali para não vir, sabe, urubu, não vir ave de rapina para tentar ali, sei lá, galinha do vizinho, né? Não sei se você já venciou a experiência. Meu pai tem um sítio e eu me lembro na minha adolescência que quando havia algumas plantações de milho, por exemplo, amendoim, né, alguns animais como galinha dos vizinhos iam para lá ficar, sabe, cavando as covas, né, é o nome lá que come planta, e comia a semente. Então a gente tem que estar em constante vigilância ali para não deixar que parasitas, que outros animais viessem ali, outras coisas viessem ali e roubassem a plantação. E às vezes tem coisas que estão vindo aí roubando a sua semente. Ou você está comendo a semente, ou você está, sabe, de boca aberta e alguém está vindo e roubando a sua semente. Gente, você é uma ideia perfeita de Deus. Hoje eu vim com uma abordagem talvez um pouco mais confrontante, justamente para que você entenda que se você não dedicar tempo em plantar o que você quer colher, você não vai colher. Então, começa a plantar hoje e tenha paciência. Porque o reino de Deus é como um homem que pega a semente e planta. E ele vai dormir, descansar, porque plantar é responsabilidade sua. Mas fazer crescer é Deus que faz. É você que planta,
mas é Deus que faz crescer. Então só faz, irmão. Só faz e espera. O reino de Deus é como um homem que pega uma semente e planta, não sabendo ele como aquela semente ela começa a produzir. Então, seja, plantar é responsabilidade sua. Fazer crescer é dele. Simples e fácil. Amém? Simples. Simples assim. Diga, explica aí. É simples assim. De mim aqui, não se trata de Arlen, se trata de Cristo. Ele é tudo em todos, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Então, meu coração não tem vaidade nenhuma disso aqui. Eu fico feliz, claro, fico honrado, a minha glória é essa, é saber que ele é adorado. Essa é a alegria do amigo do noivo, né? Como o João fala. E essa alegria para mim, uau! Essa alegria já me foi dada. Todos os dias que eu posso falar do seu amor, da sua palavra, dessa graça imensurável, e as pessoas possam olhar para ele e entender que não tem como viver, irmãos, uma vida abundante sem ele. Ele é o motivo de tudo, tudo que foi feito foi por meio dele, sem ele nada do que foi feito se faria. Então não tem como permanecer fora dele. Ele veio para que todo aquele que nele cresce não mais perecesse, mas tivesse vida eterna. Ele veio para que, ao crermos em seu nome, pudéssemos ser feitos, ou seja, refeitos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando nós estamos nele frutificando, nós conseguimos permanecer sendo aquilo que por meio dele fomos criados. É simples assim. Então a glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. Ele é o porquê, ele é a resposta, ele é o motivo, ele é o que nos ativa, o que nos motiva, ele é o que nos sustenta, ele é o que nos derruba, mas ele é o que nos reergue. Porque esse é o amor de Deus, né? Ele nos desconstrói e nos reconstrói. Ele quebra o vaso, mas ele faz um novo. Né? Ele pega os que não são e torna. Ele pega os pequenos e exalta. Ele pega os feridos e fortalece. Ele pega os esquecidos e revela. Esse é Jesus, meu irmão. Esse é Jesus. Esse é o nosso amado. Esse é o nosso queridão. Esse é o, sabe, é o amado de nossas almas. Ele é o próprio amor. Ele não veio falar de um amor. Ele veio se revelar como o amor. Tá? Ele não é um sentimento. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. Então não há como viver sem ele. Não tem exponencialidade. Não existe multiplicação sem ele. Ele é o agricultor. Mas ele também é, sabe, o investidor. Ele é aquele que corta, mas ele também é o que polda. Entende? Ele é aquele que, sabe, querido, morreu, mas é o que ressuscitou. Ele é aquele que mata, mas é o que ressuscita. Jesus, ele é tudo em todos. Então, não tem como viver essa potencialidade da vida sem ele, sem o autor dela. Não tem como viver essa história doidada, sabe? Essa história de amor, essa história, sabe? Esse escândalo, né, cósmico, que é a vida, que é a comunhão, que é a salvação, que é, sabe, o amor, a graça, o perdão, sabe? Sem ele, é ele que é o motivo. Ele é que assina, sabe, o cheque. É ele que endossa, sabe, cada sonho. É ele que projeta no nosso coração aquilo que nós ansiamos. É ele. Então não tem como, não faz sentido a gente insistir sem ele. Não faz sentido você continuar desse jeito e você deixar o orgulho te tirar, sabe, da pessoa, sabe, mais especial de todas, que é Cristo. Não faz sentido você deixar o orgulho dizer para você que você tem que ver a vida do seu jeito. Não faz sentido, não faz sentido nenhum, cara.
você achar que tem que fazer, sabe, da forma como você acha que tem que ser. Não, Ele que tem os pensamentos a teu respeito, e os pensamentos dele é melhor do que os seus, são maiores que os seus, são melhores que os seus. Então, por favor, deixa o orgulho de lado, que não vai te levar a lugar nenhum, e simplesmente se rende a Ele. Só entrega o teu coração, o teu caminho, descansa, porque o mais Ele vai fazer. Esse é Jesus. Então, hoje é o dia de você a decidir entregar seus caminhos ao Senhor. Hoje é o dia de você viver esse princípio da semeadura e da colheita, e você entender que você é uma ideia perfeita de Deus. Não existe nada de errado aí. É você que está cultivando a terra de forma errada, é você que está administrando a sua vida de uma forma muito irresponsável. Então é tempo hoje de você assumir, tá, o controle da sua vida, das suas emoções, da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus, com as pessoas, com sua família, com suas finanças e por aí vai. E então começar a fazer uma reviravolta, essa transformação. Tem gente que só quer melhorar, tem gente que só quer melhorar. Melhorar, irmãos, é bater perfume no cocô. Só faz dar um perfuminho ali, mas depois volta a feder. Alguns querem mudar, só sai de um lugar para o outro. O lugar não muda pessoas, lugar não muda ninguém. É você que precisa mudar o lugar. Transformação é quando o cocô vira adubo. É quando você transforma e não para em você. Você começa agora a trazer vida aonde você está. Ok? Você não mais expulsa, você não mais, sabe, cria repulsa. Não, você começa a nutrir, gerar vida. Porque foi para isso que Jesus veio. Mas eu quero orar com você agora, eu quero dedicar aqui alguns minutos em oração. Depois eu quero que você apresente seu coração a Cristo, quero que você apresente a sua vida, o seu coração a Deus. Tudo que nós falamos aqui nessa live, eu quero que você apresente seu coração a Deus e seja muito sincero. Se até hoje você tem sido negligente na semeadura da sua vida, se até hoje você não tem sido tão inteligente, sabe, no desenvolvimento dela, eu quero dizer para você que você pode recomeçar. Deus, todos os dias, a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias se renovam sobre nossas vidas, e elas são as causas de não sermos consumidos. Então você pode recomeçar quantas vezes for necessário, mas não deixa, sabe, de fazer isso agora, hoje, tá? Não é amanhã não, é hoje, tá? Amanhã não existe ainda não. Então você fazer isso agora, nesse momento. Então você apresenta o seu coração diante do Senhor, apresenta a Deus, sabe, Pai, até então eu não tenho dedicado minha vida de forma inteligente em semear coisas que eu quero colher lá na frente. Por isso me perdoa, me ensina, eu quero, sabe, a partir de agora ser um investidor na minha vida, mediante tua palavra, e esse princípio da semeadura e da colheita, um princípio tão poderoso, Pai, eu quero a partir de hoje ver isso. Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, a ti rendemos graça, pois o Senhor é bom em todo o tempo. As tuas misericórdias se renovam sobre nós, e por isso nós renovamos a nossa aliança, a nossa dependência do Senhor. Porque entendemos que prosperidade na vida não está ligada ao quanto nós colhemos, pois a maioria das pessoas no mundo estão apenas focadas na colheita, mas não investem tempo no plantio, porque a prosperidade na vida está ligada ao plantio, Senhor Deus. E que nós viemos a ter, Pai, sabedoria para investirmos na nossa vida, que é um solo fértil. Nós somos um solo fértil. Nós somos um solo fértil, Senhor. Toda semente ela produz, então nós não vamos plantar em nossas vidas sementes ruins, porque elas vão gerar resultados ruins. Mas a partir de hoje eu vou ser seleto naquilo que eu planto na minha vida, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, que a minha mente, que nessa noite, Pai, eu possa, oh Deus, entrar em um lugar de entendimento no Senhor para desfrutar de todos os princípios disponíveis e já implantados em mim, Pai, e que eu desconheço. E hoje, Pai, nós aqui, Pai, desenterramos, Pai, esse princípio tão poderoso, que é o princípio da semeadura e da colheita. Que nós sejamos, Pai, sabe, como um agricultor, como aquele homem que planta, Pai, e que espera no seu tempo a plantação. Que sejamos estratégicos na nossa vida, que não venhamos a andar, Senhor Deus, sem alvo, como Paulo declara, não como desferindo golpes no ar, não, mas com foco, com objetivo, com, Senhor Deus, com a clarificação da nossa identidade, propósito e missão nesse tempo, nessa vida. Por isso queremos te agradecer e entendemos que plantar é a nossa responsabilidade, mas fazer crescer é o Senhor que faz. Por isso, nós já te agradecemos, porque resultados extraordinários vão começar a acontecer na vida dos teus filhos, porque eles decidem hoje, eles se propõem hoje
a sair da zona de conforto e começar a plantar, sabe, os seus resultados. E por isso, em tudo que nós formos colher, nós vamos honrar o Senhor, Pai, dizendo que não fomos nós, mas é o Senhor. Porque um planta, o outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. A Ti a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Se há alguém aqui afastado, se há alguém, Pai, que está sentindo frio, que o Senhor o aqueça, que o Senhor, Pai, o incendeie, que seu coração queime e anseie por reconciliar-se contigo, de alinhar o seu coração com o seu, Jesus, para que eles possam viver, Deus, a vida a qual o Senhor veio nos propor, uma vida e uma vida em abundância. A Ti a honra, a Ti a glória, que tenhamos um fim de noite abençoado, um sono reparador. Guarda-nos, livra de todo o mal, protege-nos, Pai, de toda praga, em nome de Jesus. Amém e amém.